Olá, meus irmãos, estamos de volta para mais um devocional em Eclesiastes e hoje eu vou chamar você a refletir sobre o tema que se chama Deus Insondável. E eu quero convidar a sua leitura a partir de Eclesiastes capítulo 8. Nós vamos estar lendo o verso 16 e o verso 17, onde a palavra de Deus nos diz: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá compreender. Há situações em que a gente contempla aqui na nossa vida que a gente não compreende, que a gente não entende, e principalmente quando a gente procura relacionar essas situações à pessoa de Deus e à sua obra. O Eclesiastes, quando ele se dedica a analisar tudo o que acontece, ele diz, debaixo do sol, no mundo em que nós vivemos, ele percebe que há um limite que o ser humano chega quando ele tenta entender a obra de Deus. A conclusão é que Deus é insondável, e essa conclusão Isaías também chegou quando em Isaías 40, 28, ele diz que não há quem esquadrinhe o entendimento de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 2,16, diz: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. O Eclesiastes refletiu sobre muitas coisas, o texto é um texto de sabedoria, e o propósito de nós estarmos trazendo isso como um devocional para a sua vida é que para que você possa ter uma vida mais sábia. E para sermos mais sábios, entendemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É preciso, em primeiro lugar, nós aceitarmos o fato de que nem tudo podemos compreender, principalmente quando tentamos compreender as coisas espirituais, aquilo que vem de Deus. Paulo foi um daqueles que diz: nós temos a mente de Cristo. Ele procurou ter a sua mente renovada e ele veementemente aconselhou a igreja a fazer o mesmo, como você pode imaginar, observar em Romanos 12, no verso 1 e 2, quando ele diz que os crentes em Jesus deveriam experimentar, ao invés de se conformar com o mundo, ter as suas mentes completamente renovadas através do Espírito, pela palavra de Deus. E ele chega em um momento em que diz, quando escreve aos Coríntios, que eles já tinham a mente de Cristo. Eles já tinham conseguido chegar a um nível de humildade diante de Deus, como Cristo teve, de aceitar as coisas que não são possíveis de serem discernidas, e de fazer exatamente aquilo que Deus nos chama a fazer, às vezes dando passos pequenos, mas que representam grandes atos de obediência. Uma obediência humilde, uma obediência que não é orgulhosa, uma obediência que é submissa, que traz realmente o desejo de um ser humano ser guiado por Deus, ao invés da sua pretensão orgulhosa de compreender e querer explicar a esse Deus que a própria palavra revela que para nós é insondável. Apesar de insondável, esse Deus se revela. Paulo, quando escreve aos Romanos 1, ele diz que o que de Deus se pode conhecer está inclusive na criação. Os seres humanos são indesculpáveis, não por não conseguirem compreender completamente a Deus, isso é impossível para todos nós, mas porque Deus se revelou e as pessoas não buscaram entender a revelação de Deus. Quando olhamos para Eclesiastes em contexto com esses outros textos,
nós podemos chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que quando você não entender o que Deus está fazendo, seja humilde. Espere em Deus e ore pedindo a Deus que Deus lhe dê a compreensão, se não do quadro todo, de cada parte desse quadro, que aos poucos Ele vai revelando a você, Ele vai lhe dando a iluminação para conhecer e entender. Em segundo lugar, ouvindo a voz de Deus, caminhe ou fique conforme Deus esteja lhe orientando a fazer. Seja obediente. As pessoas dizem amar a Deus e Jesus nos ensinou que o amor se revela na obediência. Obediência à direção do Espírito, que é sempre coerente com a sua palavra. A Bíblia é como uma bússola para a nossa jornada, para a nossa peregrinação. Que esse seja um dia de prática da humildade diante de Deus, o insondável, aproveitando dele aquilo que Ele nos dá a conhecer. A direção do Espírito para a sua vida seja hoje a sua palavra. Que você possa ter entendimento da palavra e as coisas que você não consegue compreender não lhe tragam necessariamente uma aflição, mas que você possa esperar que Deus lhe mostre aquilo que hoje ainda não é possível entender completamente, e caminhar ou ficar conforme a orientação que Ele esteja lhe dando. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.